a gente está discutindo Hebreus e Hebreus tem sido transformador para mim e eu imagino que para muitos irmãos também. É só o começo, depois a gente ajusta. Entendeu? E sabe o que eu acho legal? É que quando a gente começa a ser xingado na internet, eu acho um bom caminho. Então quando estão nos chamando de herege, canalha, gordo, eu não entendi também, isso ofensa. Mas eu acho que é um bom caminho. E sabe o que eu acho? Quando eu comentei, alguns irmãos compartilharam isso, até meu pai estava junto, e ele disse uma coisa verdade, no passado, talvez nós estaríamos também criticando a nossa pregação de hoje. Porque Deus vai nos conduzindo e vai depurando. Amém, irmãos? Amém. Então é isso. Estou dando tempo para o malandro conseguir botar em ordem aí. No comecinho estava gostoso. Depois quiser voltar aí. E aí, sobre isso ainda, pensando, o quanto que o que a gente vai conversar hoje, para mim, é a flor do Evangelho. O que a gente vai falar para mim hoje é a profundeza do Evangelho, assim, o nível hard do Evangelho. E eu fico pensando se eu devo compartilhar isso. E aí eu estava refletindo que talvez, num outro contexto, eu não compartilharia. Mas como a gente está junto já faz 26 semanas, e eu entendo que o Espírito Santo nos conduziu até aqui, eu não posso deixar de falar também aquilo que vai soar esquisito para quem talvez não acompanhou tudo, mas que eu tenho convicção que é a palavra de Deus. Então os irmãos estejam em espírito de oração. Amém? Bom, recapitulando, existem dois sistemas que a Bíblia apresenta, que você ou está debaixo de um, ou está debaixo do outro. A Bíblia chama de dois sacerdócios. Ou você está debaixo do sacerdócio de Arão, hoje deste lado aqui, ou você está debaixo do sacerdócio de Cristo, que a Bíblia, que o texto que a gente está estudando, chama de Melquisedeque, sacerdócio de Melquisedeque. Nós estamos no sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, diga amém. 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 Aí, como a gente falou, Hebreus 7:12 diz assim, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, se eu não estou mais aqui, que eu tinha leis para cumprir, que leis? Todas. As leis de Moisés também, mas muito mais do que as leis de Moisés. Quando a gente fala de estar debaixo de um sistema de lei, o que a gente está dizendo é estar numa relação com Deus de causa e efeito. Eu ando bem, sou abençoado, eu piso fora eu peco, eu sou amaldiçoado. Isso é uma relação com Deus de causa e efeito. Não é a relação que Deus nos conduziu através do Evangelho em Jesus. O que significa isso? Que nesse novo lugar, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote, a lei mudou. Então, primeiro, eu já não sou mais condenado por não ser perfeito, e a base da nossa salvação é isso, porque quando a gente erra, nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, e Ele intercede no nosso lugar pelos nossos pecados. Então não é que a gente deixa de pecar, é que a gente deixa de ser considerado pecador por Deus. Diga amém. Amém. Só que nesse novo sistema que se mudou o sacerdote, mudou pelo que a gente leu ali, mudou também a lei. E agora qual é a lei que nós seguimos? Qual é o conjunto de regras que nós seguimos? O que a gente aprendeu, que o novo mandamento é o amor. Não é o amor hollywoodiano, não é o amor zen, é o amor de Jesus, que foi expresso no quê? Em morte. Jesus tanto amou que morreu no nosso lugar. Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então amor não é o amor que a gente vê nos filmes aí do Rambo. Mentira, não tem. Filme do Rambo não tem amor nenhum. Bom, não vou falar nada sobre isso. É que essa semana eu fui assistir Rambo com alguns irmãos. E foi uma experiência doce.
Então, o que a gente chegou à conclusão também é que todos nós, crentes e não crentes, temos um chip no nosso coração, e esse chip nos mostra claramente o que é certo e errado. Não é só quem conhece a Bíblia que tem peso na consciência. Até o índio, quando ele faz alguma coisa que ele achava certo e ele não consegue fazer aquilo, ele fica com a consciência pesada. Isso é um chip, e a gente já discutiu sobre isso, você volta às pregações lá, a gente falou mais claramente sobre isso. Então, estar nesse lugar aqui, desconectado dos nossos pecados, ou seja, baseado na graça, é a única forma da gente ser salvo. Você só é salvo porque você saiu do sistema de lei e agora você está na graça. E na graça, os seus pecados já não têm mais consequências sobre você. Isso é a melhor das notícias, diga amém. Isso é a melhor notícia. Calma que a gente vai chegar no final da pregação hoje. Por enquanto, vai dizendo amém naquilo que você está entendendo, sabendo que tem mais para entender. Vamos lá, vamos junto nessa. E aí a gente aprendeu também que estar aqui, mas trazer os elementos da outra lei para cá, é adultério. Então, quando eu estou debaixo da graça, mas eu trago o sábado para cá, dizendo que o sábado deve ser cumprido, eu estou adulterando a graça, porque eu estou olhando para a ex-namorada. Diga misericórdia. Pronto. Quem é a garantia desse pacotão delícia aqui? Jesus como o nosso sumo sacerdote. Sempre que eu não sou perfeito, eu tenho um advogado redentor. É o que a gente falou também. A gente falou semana passada que graça não tem a ver com estímulo a pecar. Se você acha que a graça é uma liberdade para fazer o que você quiser, você não entendeu a graça. A graça é, apesar de não ter condenação, agora eu tenho um novo Senhor sobre mim. Amém? Amém. Então agora, com essa lei diferente que eu estou sob ela, que é o amor, dois só mandamentos amplos: amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Aliás, eu só amo a Deus se eu amo o próximo. Eu só sirvo a Deus se eu sirvo o próximo. É sempre a relação com Deus, ela não é mística. É uma relação baseada em gente de carne e osso. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso juntar com gente. Então, quem não gosta de gente, está nos processos de crescimento e amadurecimento no Senhor mais lento. Porque Jesus vai se revelar a partir dos relacionamentos. Diga amém. Amém. E as razões pelas quais agora eu quero andar de forma digna do Evangelho, não tem mais a ver com a condenação, tem agora a ver com coerência. E aí a gente aprendeu que o sumo sacerdote, semana passada, o sumo sacerdote no Velho Testamento, ele apontava para Cristo no Novo Testamento. E a gente viu que o Yom Kippur era o dia do perdão, e que acontecia lá, uma vez por ano, com o povo judeu. Aquilo apontava para o nosso sumo sacerdote, que é Jesus. E terminei semana passada com a seguinte frase: em Cristo, todo o necessário para o perdão pleno foi feito. Não existe nada mais a ser feito. A condenação, a escrita de dívida foi rasgada, foi cravada na cruz. Pode começar a festa, o cordeiro foi morto, mas reviveu e vive sempre para interceder por nós. Pronto, é isso. Se vocês entenderem isso, já até podia ir embora, podia parar aqui hoje já. Mas tem mais, então vamos continuar. Eu queria expandir um pouco essa ideia de lei e graça, antes de a gente continuar em Hebreus. Eu acho que vocês ainda não entenderam o quão amplo é a ideia da lei. Quando eu falo de lei, eu estou falando também dos 10 mandamentos. Eu estou falando também das 613 leis mosaicas. Mas estou falando também daquilo que você sabe que é certo e que não está na lei. Eu estou falando de ter uma conversa esquisita no WhatsApp. Você sabe que é errado. E aquilo é uma lei para você, ficou claro para você. Na Bíblia não tem escrito que não pode ter WhatsApp,
uma conversa tola no WhatsApp, mas você sabe que o espírito da lei está coalhado. Aliás, muito antes da lei existir em Moisés, que a gente chama de lei, já existia a lei, que é o quê? Uma relação com Deus de causa e efeito. Vocês precisam entender isso para a gente continuar. É importante a gente entender isso para ficar mais colorido a continuação. Entenda, tudo que Deus falou, decretou, é lei. Quando Deus disse para Adão e Eva, não coma da árvore, é lei. Mas daqui a pouco eu te falo sobre isso, não vou expandir não. E daí Romanos 11:32 fala assim: pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então Deus considerou todo mundo pecador. Por quê? Porque estando debaixo de leis e de regras, não conseguia cumprir essas leis, essas regras. Diga misericórdia. Essa parte, a misericórdia é a parte A do versículo. Porque Deus colocou todos sob a desobediência, mas na sequência, para exercer misericórdia para com todos. Colossenses 1,15 diz assim, sobre Cristo, sobre Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vem comigo que é delícia isso aí, presta atenção. Nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Quem é a igreja, diga amém. Amém. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele, agora presta atenção, negrito do Lucas, e por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Presta atenção isso aí, irmão, presta atenção ao versículo 20. Na cruz, o sangue derramado reconciliou todas as coisas na terra e no céu. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou com o corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer condenação. Presta atenção, volta um. Esse final, de novo, isso é o final da nossa santificação, não é causa da salvação. Deus nos considera santos. Deus, a hora que Ele olha para você, se Ele não olha para você, Ele olha para Jesus em você, você está santo, inculpável, livre de qualquer acusação. Aleluia. Entende isso, irmão? Hoje a gente vai falar do processo depois disso, mas agora você tem que entender que está salvo se você crê. Eu não sei se você crê. Mas se você crê, você está definitivamente salvo, plenamente salvo. Mas agora, o versículo 20, é isso mesmo? Próximo, 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Se vocês continuarem crendo, irmão, continuem crendo e continuem salvos. A não salvação não tem a ver com você pecar, a não salvação tem a ver com você deixar de crer, que a gente já falou que é apostasia. Então, se você deixar de crer, você não vai ser salvo. Aliás, se acontecer isso com você, você nem volta mais. Nunca mais você vai se reconciliar com Deus. Mas se você continuar crendo, você vai continuar salvo. O problema é que os pecados que você administra na sua vida, eles te levam a deixar de crer. Então o problema não é o pecado em si, mas o pecado ele é pesado. Porque se você insiste pecando aquilo que você já sabe que é pecado, no futuro próximo, seu coração vai sendo endurecido e você vai deixar de crer, diga misericórdia. Judas 1, 4 e 5, não precisa falar Judas 1, né? Judas 4 e 5, diz assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo,
infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador. O que eles fazem? Volta. O que eles fazem? Afinal, esses ímpios transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam, apostasia, Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor, presta atenção que é o ponto que eu quero dizer aqui. O Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. O que eu estou dizendo com isso para a gente dar sequência na pregação? Presta atenção, irmãos. Na cruz, Jesus salvou o mundo inteiro. Na cruz, Jesus pagou os pecados passados, presentes e futuros de todo mundo que já desembarcou nessa terra e que ainda vai desembarcar e vai morrer nessa terra. Mas isso é eficaz somente para aqueles que creem. Você entendeu isso? Diga amém. O plano foi perfeito e bruto e salvou todo mundo. Mas se eu não creio, ou seja, fé, se eu não acredito de fato nisso, isso é ineficaz para mim. Isso não faz sentido para mim. Salvação universal, eficaz individualmente pela fé. E agora eu queria expandir ainda um pouco, antes de entrar no texto de hoje, o objetivo da lei. Porque a gente falou uma coisa que vocês passaram batido, vocês não entenderam. A lei, as regras mosaicas e a todas as leis que Deus já deu, e aliás até as leis que estão no seu coração que ninguém precisou falar para você, essas leis revelam Cristo. Essas leis revelam o caráter de Jesus Cristo. Por que é importante entender isso? Que sim, quando eu aprendo de Jesus o que é para ser, eu olho para Jesus e vejo um jeito de viver de Jesus. Você entendeu isso? Ficou confuso, pastor Aros? Ficou claro? Então, quando eu vejo a lei, eu estou aqui na graça. Eu estou aqui na graça, amém, irmãos? Quem está na graça, diga amém. Estou aqui, ó, delícia. Aí eu olho para a lei, eu olho e começo a perceber na lei, me ajuda, me dá um colorido a mais no caráter de Jesus. Porque a lei revela o caráter de Jesus Cristo. Sendo verdade isso, a lei então, e a gente sabe que na santificação, ó, duas coisas. Uma coisa é salvação, outra coisa é santificação. Uma coisa eu estou salvo e pronto. Daquele dia que eu creio em diante, começa uma jornada em mim, que chama-se santificação, que é o trabalho do Espírito Santo em mim, para me fazer cada dia mais parecido com Jesus. Diga amém. Quem está nesse processo, diga amém. Putz, é uma delícia. Eu olho para mim há 3 anos atrás e já não me reconheço mais atrás, porque estou nesse processo. Então, quando a gente olha para a lei, sim, a gente olha para aquilo que nós deveríamos ser e não conseguimos ser sozinhos. Então, temos que crer. Todos nós que cremos, ou seja, que nós temos fé, nós chegaremos a ser exatamente aquilo que Jesus Cristo é. Deixa eu repetir. Todos nós que estamos aqui, já não tem mais condenação sobre os nossos pecados, mas eu estou dizendo que se você realmente está aqui, você está numa jornada de que o final dela é ser igualzinho a Jesus. Estão abrindo a cabeça? Abre a cabeça, irmão, a gente vai entender esse negócio hoje. Então, 1 João 3, de 1 a 6, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é.
Amém, irmãos? Continua. Todo aquele que nele tem essa esperança, olha só a galera daqui desse lado, todo aquele que tem essa esperança faz o quê? Não entendi. Ah, não é possível, é isso mesmo que está escrito aí? Purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Eu estou olhando para ele, você como ele. Se ele é puro, você como ele também. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conhece. O Evangelho, irmãos, presta atenção, não é um padrão moral comparativo entre a gente. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é a gente ficar se comparando para saber quem tem a maior nível de santidade. Mas o que o Evangelho traz é uma realidade para a qual nós estamos sendo conduzidos. Então não tem a ver com a gente se comparar, tem a ver com a gente saber que está na mesma jornada e vamos junto, porque o final é Cristo. E a gente vai junto até Cristo. E cada dia mais parecendo com Cristo, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, Ele é o alvo no qual nós queremos chegar. Então Deus olha para mim e para você, que crê, e eu não sei se você crê, mas para mim e você que crê, Deus olha para a gente e vê pontos em nós que não são os pontos de Jesus. Como Jesus é o padrão moral, em todos os aspectos, Jesus é. Quando eu olho para a lei, eu vejo Jesus, porque Jesus foi o único que conseguiu cumprir toda a lei. E a prerrogativa do Messias, a prova de que o Messias seria o Messias, é que seria o único que conseguiria cumprir toda a lei. E aí Jesus vem, cumpre toda a lei, faz por nós aquilo que nós não conseguíamos fazer, paga, nos salva e pronto, nos traz para a graça. E fala, agora vamos aprender a ser gente. Amém? Amém. É isso aí. Deus olha pontos que não são os pontos de Jesus e está me conduzindo para esse propósito eterno. Que propósito eterno é esse? Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem salvos? Não! Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Salvação não é o final, Daniel. Salvação é o começo da jornada. Então eu sou salvo para quê? Para ser livre do inferno? Irmão, isso já passou faz tempo. Deus nos salvou para quê? Para nos conduzir e nos moldar e nos forjar para ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É o que o texto está falando, eu não estou inventando, irmão, pelo amor de Deus. Amém? Então, estar aqui nesse sistema aqui, além de eu não fazer o errado, eu faço o que é certo. O texto de várias semanas atrás, diz que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E Jesus nunca desobedeceu, mas a obediência ele aprendeu no sentido de não só não fazer o errado, mas fazer o certo. Então eu queria dizer para você, que se você está aqui, para você não é só não fazer o errado, que eu creio que isso é um assunto superado, é fazer o certo, é fazer aquilo que Deus espera da gente. Que é o quê? Cruz. É isso, morte. Se o meu Senhor, o caminho final da vida dele foi a cruz, nós que somos os seguidores de Jesus, vamos para onde? Estando na cruz eu vou ser igual quem? Jesus. Por quê? Porque eu estou crucificado, mas Jesus está reinando na minha vida. Lembra do John Stott? Trono e cruz? Se eu estou na cruz, Jesus está no trono. Se eu estou no trono, Jesus está na cruz. Agora, por que Deus escolheu esse negócio de graça? Por que graça? A graça de Deus, ela não divide a glória de Deus e coloca a gente no nosso lugar. Se é pela graça, não tem glória humana. Se você é orgulhoso da sua santidade, orgulhoso no sentido ruim,
você não entendeu a graça. Você está fazendo na sua força. E você está achando que a transformação da sua vida é você que está fazendo, não Jesus. Romanos 2:4 diz assim: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Quem é que te leva a se arrepender, irmãos? A bondade de Deus te leva a se arrepender. Eu particularmente acredito que eu não me arrependo e creio. Eu creio e depois eu me arrependo. Eu creio em Jesus, e aí Ele vai me conduzindo nessa jornada, vou me arrependendo das minhas idiotices, e pedindo perdão, porque perdão pelo aquilo que eu sou ainda. Essa é a jornada. Então, se você é melhor hoje, porque é isso que a gente tem que entender, irmãos. A gente entendeu que é fora. Salvação e santificação são duas coisas diferentes. Mas que você que é salvo, você consegue dizer para mim que você é melhor do que você era um ano atrás? Sim, consegue dizer isso? Consegue ver isso? Isso foi na sua força? Continua sendo o Evangelho. Continua sendo graça de Deus. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, à mudança de atitude. Diga amém. Eu devo dar glória a Deus por não pecar os pecados mais moralmente pesados e não me transformar num apontador dos pecados alheios. Infelizmente o tempo não vai dar, eu vou encurtar para a gente conseguir. Mas se você ler lá Mateus 20, de 1 a 16, ele conta uma história muito louca. Um cara que vai fazer um serviço e ele contrata um cara às 7 da manhã, contrata uns caras às 9, um cara ao meio-dia, contrata um cara às 3, contrata um cara às 5 da tarde. E na hora de pagar para todo mundo o salário do dia, ele paga igual para todo mundo. Ele paga exatamente aquilo que ele tinha combinado de pagar. E aí os caras que começaram lá cedo reclamaram porque receberam igual os caras que trabalharam a partir das 5 da tarde. E qual foi a resposta? Vamos ler a partir do versículo 8. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. O que é 1 denário? 1 dia de serviço. Então o cara recebeu 1 dia de serviço, tanto está chegado às 5 horas. Quando viram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário, que é o quê? 1 dia de trabalho. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Por que eu estou contando essa história de Jesus? Porque não tem a ver com quanto você trabalhou. Não tem a ver com o quanto que você trabalhou. Se você entregou a sua vida para Jesus aos 10 anos de idade, e o outro, que eu já vi várias histórias, entregou no último minuto de vida, vocês vão receber igual. A pergunta que eu te faço é: você vai ficar se sentindo injustiçado por isso? Ou você vai dar glórias a Deus que o cara criou no último segundo? Porque se você está trabalhando para Deus, na sua força, achando que é o seu braço forte que está fazendo, você fica irritado com Deus salvar o maníaco do parque, salvar o Cabo Bruno, salvar o Ricardo. Vocês não sabem, o Ricardo é nojento, gente. Não é você mesmo. Eu estou brincando, mas quando a gente se compara, a gente fica nessa parada de ficar quem é que é mais, quem é que é menos. Mas quando a gente percebe que é Ele que está fazendo, a glória é dele,
eu só posso me alegrar. E mais, eu tive mais tempo para desfrutar do amor de Jesus do que ele. Eu queria fazer umas provocações antes de continuar. Eu já fiz na igreja algumas vezes, mas assim, se não existisse nem céu e nem inferno, Deus chega aqui em pessoa, assim, aparece aqui, fala: galera, mudei de ideia, não existe céu ou inferno. Todo mundo que morrer, acabou. Morrer, acabou. Pergunta: você larga de Jesus? Não responde. O que você tem hoje é muito, nem se compara ao que você tinha antes de conhecer o Senhor, ou não? Está entendendo a provocação? Porque se você fala assim: então eu vou aproveitar a vida, já que não tem céu e inferno, eu vou aproveitar a vida, você não entendeu, irmão. E você não está experimentando agora a delícia de ser filho. Porque eu digo, irmão, não se compara à vida que eu tinha antes. Você também é assim? Diga amém. Se Deus falasse: vou salvar todo mundo, mesmo aqueles que não creem, eu vou salvar, qual seria a sua reação? Como é glória a Jesus. Não, isso não vai acontecer. A Bíblia é clara que isso não vai acontecer. Mas se ele falar, só para reflexão, vou salvar todo mundo, qual seria a sua reação? Vou chutar o balde, vou para Las Vegas. É isso que você ia? Vou lá para a Estrada Velha, é isso que você vai? Não entendi porque vocês riram. A casa do pastor era, sei lá, ok. Então a pergunta é: você está entendendo qual é o motivo da sua santificação? Se o motivo da sua santificação é ganhar moral com Deus, é conquistar a sua salvação, você não entendeu. Porque a santificação, que é esse processo de abandonar pecado e fazer o que é certo, não tem a ver com isso. Qual é o motivo então? 2 Coríntios 8,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Se ele morreu por mim, eu morri com ele. Ele morreu, aí agora, delícia, presta atenção. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si, mas para aquele que ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Isso tudo posto, introdução feita, e eu vou passar 10 minutos, mas eu ainda estou 13 minutos dos 10 minutos que eu vou passar. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pede para sair, mocinho. Não, eu vou tentar não passar, mas vamos lá. Hebreus 8, então, vamos entrar no assunto de hoje. Hebreus 8, a partir do versículo 3, que a gente já falou semana passada, 1 e 2. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. E por isso era necessário que também está falando de Jesus, tivesse algo para oferecer. Cara, o versículo 5, dá uma adiantada, por favor, Filipão. O versículo 5 vai nos dizer que o que acontecia no santuário terrestre era sombra. Vamos ler aí, ó. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Então, deixa eu explicar para vocês, para quem está chegando hoje. Nossa, é muito difícil. É bom, Deus vai dar graça. No Velho Testamento tinha um lugar que era o templo de Deus. O templo, o sacerdote ia e fazia sacrifícios para o perdão do pecado do povo. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia nos ensina que não é que Jesus morreu na cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para cumprir isso aqui que acontecia no templo. Não, o que acontecia no templo apontava para o que Cristo faria. Ficou claro, Tony? Você entendeu? Quer vir aqui explicar? Não. Então, quando o texto fala, volta ao versículo 3,
Quando ele fala, todo sumo sacerdote constituído para apresentar ofertas e sacrifício, e por isso era necessário que ele também tivesse algo a oferecer, na verdade o que ele está dizendo é o que Jesus ofereceria, o sumo sacerdote estava oferecendo há muitos anos, milhares de anos, para nos ensinar a respeito do Cristo que viria e se entregaria no nosso lugar. Muito legal. Aliás, a gente aprendeu que Melquisedeque, quem estava aqui lembra, quando ele foi ao encontro de Abraão, ele foi ao encontro de Abraão e ofereceu pão e vinho, que é o seu corpo e o seu sangue. Então a oferta, nosso relacionamento com Deus é baseado nisso. Só vou adiantar, fazer um spoiler para daqui a umas 4 semanas, Hebreus 9, 11 e 14, diz assim, quando Cristo veio, eu preciso dar para alguém ler esses textos que eu fico falando muito, quando Cristo veio, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, respira, 14, quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa de atos que levam à morte, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Glória a Jesus. Essa é a brutalidade do que Jesus fez. Versículo 4 de Hebreus 8. Se ele estivesse na terra, ele quem? O autor de Hebreus está escrevendo depois que Jesus morreu, ressuscitou, etc, etc. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Presta atenção, irmãos. Como o templo judaico ainda estava de pé, nesse momento, ele está dizendo, se ele estivesse na terra, ele nem seria sumo sacerdote que os outros que estão fazendo até hoje. O templo ainda existia nessa época. Todo o serviço no templo continuou a ser realizado pelos sacerdotes segundo a lei, descendentes de Arão, aqui da tribo de Levi. Portanto, se Cristo estivesse na terra, ele não poderia ter realizado o trabalho de sacerdote, porque Jesus era da tribo do quê? Ele é o leão. Ajudou vocês? Não, isso é... Lá quem tem mais de 40 anos de fé conhece. Jesus era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. Ele vem de propósito, inclusive. Jesus nasce da tribo de Judá exatamente para dizer que não tem relação entre esse sacerdócio e esse sacerdócio. Então a oferta de Jesus é muito além da prescrita na lei. O sumo sacerdote, ele se entregou a si mesmo. Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, mas ele é também a oferta. Jesus vem e se oferece no nosso lugar. Repetindo, é por isso que João olha para Jesus e reconhece, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu ia falar, tirai o pecado do mundo, só para lembrar da tradição nossa antiga. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacerdócio de Cristo não pode coexistir com o sacerdócio levítico, é o que está escrito aí. Então, se ele fosse na terra, se Jesus estivesse na terra, nem seria pastor, nem seria padre, papa, não seria sacerdote segundo a lei judaica. E aí, mais uma vez, ele mostra o absurdo que é tentar misturar a graça e a lei, o sacerdócio de Jesus com o sacerdócio de Arão. Versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está no céu. Vocês entenderam isso? Ele está falando do templo, e o templo é cópia e sombra de um santuário que está no céu. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte.
Então o que Moisés viu, tentou replicar de forma tupiniquim aqui na terra. Ele viu o santuário celeste, não feito por mãos humanas, que é a criação. Moisés contemplou a criação, olhou primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Ele olhou o céu azul, o universo e o terceiro céu onde está o trono de Deus. E ele tentou replicar isso num tabernaculinho, no deserto, e depois num templo. Então entenda que a realidade das coisas é lá. E aí existe uma representação aqui para nos ensinar sobre lá. Diga amém. Amém. Eles servem, então, só para quem é estudioso, esse eles servem mostra que o templo ainda estava de pé, ok? Claro, eles estão servindo lá ainda no santuário que é cópia, legal. Não precisa abrir, Êxodo 25, 40, diz esse versículo que a gente acabou de ler. Êxodo 25, 40. Deus dizendo para Moisés, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Versículo 6 de Hebreus 8. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Eu não entendi porque você quer ficar lá. Eu vou ler de novo. Agora, porém, o ministério de Jesus, que Jesus recebeu, é superior ao deles, assim como também a aliança é superior, assim como as promessas são superiores. Ministério superior, aliança superior, promessa superior, e você não quer Jesus como seu Senhor. Você quer continuar no sistema com Deus de sacerdócio próprio, de Arão, seu. Você quer se salvar. Eu estou dizendo que Jesus tem um sacerdócio melhor, um ministério melhor, promessas melhores, e você quer continuar lá. Tem medo. Porque o evangelho é loucura e você não quer enlouquecer junto. Você quer continuar lá, porque é a segurança sua. Você gosta de uma lei. Você gosta de uma regrinha. Nós gostamos disso. Daqui a pouco eu vou contar um testemunho. A antiga aliança refere-se a coisas terrenas. O novo pacto para o celestial. A antiga aliança tinha promessas de bem secular. O novo pacto de bênçãos espirituais e eternas. Versículo 7. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. É isso aí, irmão. Tem alguma coisa para falar mais? Tanto não era perfeita aquela primeira aliança, que ninguém foi salvo pelaquela aliança. Pelo contrário, aquela aliança trouxe condenação. Tanto não foi perfeita aquela aliança, que Adão caiu. Aí eu vou dar um nó, não vou falar sobre isso, me manda um WhatsApp, que eu mando um áudio para você sobre isso. Adão caiu porque tinha uma lei sobre ele baseada nele. Garanta a sua salvação, Adão, não coma. Do lado, ou perto, no jardim, tinha uma outra árvore, qual era? Se Adão tivesse comido da árvore da vida que simboliza Jesus, ele teria vivido o que nós viveremos depois que a gente se for daqui. Confuso não? Mas é bem louco isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, que se ao invés de Adão ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, falei muito rápido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tivesse comido de Jesus, Adão viveria aqui na terra o que nós viveremos no céu, no futuro. Então a lei nunca aperfeiçoou ninguém. A lei é boa, mas o homem não. A lei é boa, mas o homem não. Faltava força no homem para agir certo. E aí a gente entra no versículo 8, irmãos. E aí, por favor, vamos comigo aí, não me deixe sozinho não. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Então não será como aquela, será outra. Por quê? Porque não foram fiéis naquela. Por quê? Porque era baseado no homem aquela. Era baseado na sua perfeição aquela.
Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, com a comunidade do Evangelho simples. Depois daqueles dias, declara o Senhor. O que vai acontecer? Porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Dá uma pausa aí. Vamos junto. Isso é uma promessa se cumprindo. Hebreus está citando Jeremias 31, de 31 a 34. Não precisa abrir agora não, está aberto aí, mas assim, é exatamente o mesmo texto. Hebreus, leia depois na sua casa. Hebreus, agora que a gente leu, ele está citando ipsis literis, exatamente o que diz Jeremias 31. Ó, estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, e pá, vai embora tudo isso aí. Porque agora, nesse novo lugar aqui, irmãos, foca em mim aqui, que em 10 minutos eu termino. Nesse lugar aqui existe um jeito de viver diferente. Não é mais leis externas a nós, é leis internas a nós. É no nosso coração, é na nossa mente. Olha que delícia, 2 Coríntios 3,3, diz assim: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Entende isso, irmão? Que é diferente, que não tem nem comparação. Uma coisa são leis escritas em tábuas de pedra, por exemplo, 10 mandamentos. Mas ele está dizendo, não, agora é diferente, agora é escrito nesse coração carnudo seu. Aí, os irmãos tomem cuidado com colesterol, porque... Lembrando que essa nova aliança, eu vou repetir o que eu falei, não é cronológica na história, mas é uma experiência pessoal. A aliança, nós estamos nessa aliança nova quando a gente crê. Quando a gente crê, a gente sai dali e pula para cá. Sai deste nível e pula para o outro. Ele está aqui nesse lugar aqui. E nesse lugar não tem leis externas. Eu estou superado dessas discussões externas. Eu estou falando de uma mudança de mente. Mentalidade mudou. Coração mudou. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei vocês um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Novo nascimento é isso. Deus troca o coração, junto com o coração novo vem poder para agir conforme o que Deus quer que a gente haja. Versículo 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Uma relação com Deus madura. Presta atenção, irmãos, eu estou falando aqui hoje de uma relação com Deus madura. Não baseado em você, mas baseado nele. Não mais uma discussão de uma lista de regras de podes e não podes, mas de uma nova consciência que o Evangelho traz. Um novo jeito de pensar. É a mente de Cristo em nós que nos leva a viver como Jesus. Nem todos os judeus conheciam a Deus no passado. Mas nesse caso aqui, só se torna povo quem crê. Quem crê, vira povo. Agora, a nova aliança, essa aqui, ela inclui obediência. A nova aliança, esse lugar que nós estamos aqui, inclui obediência. Obediência a quê? A uma lista de regras? Não. Obediência à sua consciência, que é conduzida pelo Espírito Santo em você. Deixa eu repetir, irmãos. A voz do Espírito, se você crê, o Espírito mora em você, diga amém. Você tem que obedecer exatamente essa voz, que o Espírito em você, forjando a sua consciência e te levando a agir conforme Jesus. Aliás, o que meu pai gosta de dizer, que maturidade é obedecer. Maturidade é obediência. É exatamente a obediência a essa consciência. Porque você não é mais seu dono, diga amém. Você não é mais o seu dono. Você não quer desobedecer.
A lei é uma boa referência sobre o que Deus espera de mim, porque afinal a lei revela Cristo, e nós estamos sendo transformados na expressão exata de Cristo. Eu olho para as regras e consigo reconhecer Jesus nisso. Então é uma boa referência para você as leis. As regras são uma boa referência para você. Por quê? Porque as regras revelam o caráter de Jesus, e é exatamente em Jesus que eu estou sendo transformado. Então sim, eu posso ler o Velho Testamento, me debruçar sobre aquele monte de coisa, e começar a perceber o caráter de Deus revelado naquelas leis. Por que será que Deus não queria que fizesse isso? Por que será que Ele queria que fizesse isso? Tudo isso vai revelando o caráter de Deus. Isso aqui é punitivo? Não, superamos isso já. Isso aqui é para a gente ter uma referência mais clara para a nossa limitação sobre aquilo que nós estamos sendo transformados. E o versículo 12 diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Glória a Jesus. Mar do esquecimento, irmãos. Deus não se lembra mais dos seus pecados, você é que lembra deles. Eu tinha o dobro para falar, mas é bom que eu já estou com o esboço da semana que vem. Está pronto. Parando no meio aqui. Vou parar aqui no 12. Presta atenção, irmãos. Os nossos pecados estão no mar do esquecimento. Graças a Deus. Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Ele não se lembra mais dos pecados que eu ainda vou cometer. Ele não se lembra mais. Que loucura isso. É muita graça. Tira o pé do chão aí. Delícia. Presta atenção. Então quando eu vou orar, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir para te encerrar. Quando eu vou orar, eu falo: Deus, me perdoa, porque eu estou roubando a minha empresa. A empresa que eu trabalho. Aí Deus fala: não estou entendendo o que você está dizendo. Não, você não entendeu, Deus. Eu estou dizendo que eu estou roubando a empresa e eu estou aqui pedir perdão. Aí Deus fala assim: não, eu não estou entendendo. Eu não me lembro desse pecado. Eu não estou entendendo sobre o que você está falando. Você está falando do quê, filho? Aí eu vou dizer: você não está entendendo, Jesus. Eu vou me ajoelhar aqui para você entender. Eu me ajoelho. Fala: Jesus, me perdoa porque eu estou roubando a empresa. Aí Jesus fala assim: filho, eu já não te falei que esse pecado já está perdoado na cruz e que eu já nem me lembro mais dele? Por que é que você está vindo falar de novo comigo sobre isso? E aí você vai dizer assim: não é, Jesus, é que eu não aguento mais ser assim. Eu não aguento mais roubar a minha empresa. Está fazendo mal para o meu chefe, está fazendo mal para a minha família, está fazendo mal para os meus filhos, eu sou motivo de vergonha. Eu sei que eu vou para o céu, mas eu não quero ir para o céu assim. Me ajuda a mudar. Essa é a nova consciência que o Evangelho traz. Não tem mais a ver com condenação, tem a ver: eu não quero mais transar fora do casamento, eu não quero mais roubar, eu não quero mais sonegar, eu não quero. O que mais que está na sua cabeça, irmão? Não tem a ver com condenação, mas isso não faz mais parte de você. Em honra, o amor de Jesus nos constrange. Eu não quero mais porque isso te ofende, Jesus. Ter um amante te ofende. A minha relação homossexual te ofende. Não faz sentido para a nossa relação. Você me ama do jeito que eu sou, Jesus. Por que eu vou continuar fazendo isso? Não quero mais. Me livra de mim mesmo. Tudo bem. Eu entendi que eu estou salvo, mas me transforma, Jesus. Me transforma. Essa é a nova consciência que o Evangelho traz. E contra isso não tem lei. Contra isso ninguém pode dizer nada para você. E nem você para mim, nem eu para você. Eu não vou ficar arrotando padrão moral para você, irmão. Se você está dizendo que você crê, amém. Se você está dizendo que você está salvo, amém. Se você está dizendo que esse pecado, Jesus não te incomoda, não sou eu que vou te incomodar. Agora, me parece incoerente que você diz que crê e está agindo assim. Mas é um problema entre você e Jesus. Você quer vir aqui com a sua amante? Venha. O que eu vou falar para você? Você está dizendo que crê? Você está dizendo que você conversou com Jesus sobre isso?
e você traz, está tudo bem? Então, irmão, eu acho esquisito. No meu cristianismo, na relação que eu tenho com Deus, eu, Lucas, a maturidade que eu já tenho, entendo que é incoerente eu ter amante. Mas se você está dizendo, minha esposa deu glória a Deus ali. Mas eu não posso dizer para você sobre o seu pecado. Se você me perguntar, eu vou dizer assim, naquilo que eu já entendi de Jesus, isso é incoerente. Eu acho que isso estava fazendo mal para você. Mas esse é o lugar que o Evangelho está nos conduzindo. Semana que vem a gente vai expandir essa parada. Como é que é viver com tanta liberdade assim? Como é que eu consigo viver com essa liberdade e não me sujar? Como é que eu vivo essa liberdade e não dou vazão à carne, à libertinagem do meu coração? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Jesus, é nessa maturidade que nós queremos viver. Esse é o Evangelho que nós estamos conhecendo, e é esse Evangelho que nós temos compartilhado e pregado, e esse Evangelho tem transformado não só o meu coração, mas o coração daqueles que estão ouvindo, estão aprendendo com o Senhor, junto comigo. Nós juntos estamos aprendendo do Senhor e tem sido transformador, tem sido confrontador, tem nos incomodado, a nossa religião tem nos incomodado demais. A gente se incomoda porque é diferente, porque é muito livre, mas é o seu Evangelho, não posso dizer nada sobre isso. O que eu posso é tirar o pé do chão e enlouquecer junto com o seu Evangelho. Então nos conduz a essa consciência do Evangelho. A mente de Cristo em nós nos conduz a isso. Nos ajude, Pai, a abandonar o que é incoerente, que a gente já entendeu que é coerente. Nos ajude a fazer aquilo que nós já entendemos que nós precisamos fazer. Não mais por medo de condenação, porque isso já foi superado, mas porque não existe outro jeito de viver a não ser um jeito que agrade ao Senhor. Nos conduza, Pai, para a sua glória, em nome de Jesus.